Bom, a aula de Cristologia, a gente acabou de ver aqui que você tem o ensino ortodoxo das Escrituras e você tem o ensino paralelo, que vem da cabeça do povo, tanto dos judeus quanto dos filósofos. E a função do professor cristão é combater as heresias. Existe na história da igreja uma turma chamada de apologetas. Os apologetas, eles eram os defensores da fé. Eles defendiam a fé cristã dos ataques que recebiam para apresentar a fé de uma maneira mais compreensível para os homens. A igreja, tanto ela tem que anunciar o Evangelho, quanto ela tem que defender o Evangelho. E para defender o Evangelho, irmãos, vocês estão fazendo certinho. Vocês estão sentando e aprendendo. Estão certos. Tem que participar das escolas bíblicas, seminários, fóruns, simpósios, estudos na igreja. Tem que pegar as escrituras e examinar. Por quê? O apóstolo Pedro falou: vocês têm que saber dar a razão da vossa fé. Hoje a gente não se preocupa mais com apologética como eles se preocupavam antigamente. Hoje a gente abriu um pouco a guarda, né? Está deixando vir tudo. Só que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas dizendo o seguinte: toma cuidado, porque se alguém vier anunciando um evangelho que não recebestes, pode ser um espírito, um anjo, sabe? Pode ser uma epístola com o meu nome. Se for um evangelho diferente, é anátema, tá? Está debaixo de maldição. Esse é o nosso problema. Nós temos que ter um evangelho centrado em um Novo Testamento. Precisamos trazer o Novo Testamento para a nossa teologia, para a nossa pregação e para o nosso louvor também. Porque o diabo ele teve um jeito aí de trazer heresia através do louvor que não acaba mais. Você não consegue combater, porque o louvor ele é empolgante, ele é romântico, ele é idealista. E aí nós temos que fazer um exame pelas Escrituras. Porque o conceito de ortodoxia é justamente esse. O que é ortodoxia? É quando Deus manifesta a glória dele. Aí é ortodoxia. E Deus só manifesta a glória dele quando a verdade está sendo anunciada e cantada. Estamos pregando a verdade, aí tem glória. Estamos ensinando a verdade, aí tem glória. Estamos cantando a verdade, tem glória. Quando a gente não canta a verdade, não prega a verdade, não ensina a verdade, não tem glória. Aí tem fanatismo. Isso é um negócio que a gente tem que trabalhar bastante. E aqui tem uma segunda heresia: o arianismo. O arianismo foi mais perigoso do que o docetismo. E ele sobrevive até os nossos dias, tá bem? As testemunhas de Jeová, eles endossam, tá bem? O arianismo. Eles são arianos também. O arianismo toma o seu nome de Ário, poderoso bispo de Alexandria. Ele defendia a unicidade de Deus e atacava a eternidade de Jesus. Como se dizia que o Cristo era filho de Deus, compreendia-se que devia ter tido um começo. Logo, não era nem eterno e nem Deus. Ele não negava a divindade de Jesus, mas defendia a divindade de Filho, procedente de Deus, não absoluta como a do Pai. O traço primordial de Cristo era sua natureza humana. Esta era a absoluta, ao contrário da outra, divina por filiação e procedência. Ário, primeiro, ele era um homem rico, tá? Rico. E a influência que os ricos exercem na igreja é algo perigoso, porque os ricos eles têm um valor dobrado na hora de votar. Eles vão votar alguma coisa na igreja, como eles têm propriedade, o peso do voto deles é maior. Se eu perder um rico, eu vou perder altos patrocínios. Isso aqui acontecia com Ário. Ele era um homem rico. Ele era bispo de um lugar importante, ó, a Alexandria. Está vendo lá, ó? Alexandria, que era a sede de uma das maiores igrejas da antiguidade. Sabe o que é você participar de uma igreja importante e você ainda ser importante porque você tem dinheiro? A influência de Ário era grande, porque além de ele ter dinheiro, estar numa igreja importante, ele era um intelectual, muito intelectual. E o que ele dizia? Olha, eu creio na divindade de Jesus. Eu só não creio que a divindade de Jesus é igual à do Pai. Ele dizia: a divindade de Jesus é uma semidivindade, um degrau abaixo. Por quê? Porque Jesus recebeu divinização e não divindade. Qual é a diferença entre divindade e divinização? Divindade é aquilo que Deus tem nele mesmo. A gente aprendeu aqui na aula de teísmo, né? Deus tem divindade nele mesmo. E divinização é procedente.
é algo doado, é algo entregue para você. Isso é divinização. Então Cristo, de acordo com Ario, ele é divinizado, ele não é divino. Deus criou Jesus, porque no começo só existia Deus, só Deus Pai, unicamente. Ele defendia a unicidade de Deus, só Deus Pai. Deus criou Jesus antes de criar as outras coisas. Deus criou Jesus e Deus concedeu a Jesus divinização, que é participação nos atributos divinos, mas não é plenitude, não é algo absoluto. Por exemplo, onisciência, Jesus não tem onisciência. Onipresença, Jesus não tem onipresença. Jesus não tem onipotência. Quem tem? Só Deus. Quem ensina isso? Ario. E aí, como que Jesus faz para saber de todas as coisas então? É através de um dom de Deus. Deus concede a Jesus saber um monte de coisa, mas não tudo. Deus dá para Jesus todo o poder, mas esse todo o poder é limitado. Qual que é a participação de Jesus então em Deus? Natureza. Jesus tem natureza divina, mas é uma natureza limitada nos poderes, nos atributos. Olha, hoje eu estou ensinando para vocês aqui, mas a gente é trinitariano. Nós cremos na divindade de Jesus. Isso aí é mais fácil. Agora imagina se você volta no tempo. Se você está entrando na igreja agora e a doutrina que é ensinada para você por um homem influente, poderoso, rico, numa igreja ostensiva. Como que você vai identificar que isso é heresia? Quem vai dizer para você, escuta, isso aí é uma heresia? Jesus, ele é plenamente divino, ele não é semideus. Ele é eterno, coeterno com o Pai, ele não é um ser criado. Como que você ia descobrir isso aí? Não ia descobrir nunca. Não ia descobrir nunca. Quem é que combateu essa heresia aí? É o pessoal do outro lado, que falava, escuta, você está ensinando errado, Ari. Você está ensinando errado. Aí surgiram os apologetas, como Tertuliano, por exemplo, para poder falar, escuta, nós cremos em um Deus triuno, porque o Novo Testamento ensina a plena divindade de Jesus, igual ensina a plena humanidade de Jesus. O Novo Testamento ensina os dois, plenamente humano, plenamente divino. Mas e aí, se a gente não estudar o Novo Testamento, o que vai acontecer? Vamos errar, e vamos errar muitos. E se um cego conduz outro cego? Caem os dois no buraco. É o que o Ario estava fazendo. Se levantaram os trinitarianos, tá? Contra os arianos, contra mesmo. Aonde tinha lá o arianismo, tinha o partido dos trinitarianos. E os trinitarianos falavam o seguinte: Ario está errado, ele tem poder, ele tem influência e ele era amigo de políticos. Tá aí, como você vai combater? Ele tinha influência diretamente com o pessoal de Roma. Ele tinha conhecidos no Senado, ele tinha conhecidos no governo, tinha conhecido porque ele era um homem de posses, um homem de influência, mas ele era um homem bom, entendeu? Ele não era um homem mau, ele usava aquilo que ele acreditava e aquilo que ele tinha, porque ele acreditava naquilo. Não é que ele era um homem perverso, tá bem? Só que ele era um homem influente, e ele considerava que o trinitarianismo, que é a doutrina que nós cremos, era uma heresia. Para os arianos, o trinitarianismo é heresia. Para os trinitarianos, o arianismo é heresia. Ó, o choque. Você percebe esse choque entre os apóstolos? Não. Os apóstolos, eles não tinham esse choque. Você vê que eles não discutem sobre a divindade de Jesus. Eles não discutem. O Novo Testamento não discute se Jesus é divino ou não é divino. Mateus vai escrever e diz o seguinte: cumpriu-se a profecia do profeta que diz: ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. O Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja convosco. Isso aqui está colocando Espírito Santo, Jesus e Deus numa saudação só. É Deus com Deus e Deus. É Deus, Deus e Deus. Se não fosse, o apóstolo Paulo não faria isso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20,
Paulo chama os bispos de Éfeso e fala: cuidem do rebanho de Deus, o qual o Espírito Santo comprou com o próprio sangue. Está dizendo que o Espírito Santo é Deus também. Aí a gente está partindo para a doutrina da Trindade. Jesus é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. O Novo Testamento não discute isso, ele ensina. E tem uma coisa que a gente tem que aprender na Igreja de Deus como urgência: é sentar e aprender, porque a gente está contestando muito. Nós estamos contestando muito, tem muita gente contestando seus professores, seus mestres, querendo ser mais sábio que os seus mestres, com um diferencial: não passou pela escola. Tem muita gente que não passou pela escola. Viu um vídeo no YouTube, ouviu um hino, um cara que pregou aí, né, que nem o vídeo que o irmão Marcos mandou pra gente lá, sabe? Ah, Jeová, falso Deus. Aí pega meia dúzia lá de versículo. Oh, esse cara tem. Não, esse cara não. Você tem que passar uma vida na igreja. Tem que passar uma vida na igreja. Depois que você passar uma vida na igreja, sentar aos pés das pessoas que Deus levantou, você mesmo examinar as escrituras, pedir misericórdia a Deus para você entender, aí você vai começar a identificar as primeiras heresias. O que a gente está fazendo agora? A gente está vendo uma heresia só: o arianismo. Quantas outras não tem? Comprem a Bíblia apologética. Não estou fazendo propaganda da Bíblia não, estou dizendo o seguinte: é uma Bíblia voltada para isso aqui. Bíblia apologética, lançada aqui no Brasil pelo Instituto Cristão de Pesquisas. Pelo menos essa Bíblia vai dizer para você uma centena de heresias sobre a pessoa de Jesus. Porque o pessoal do Instituto Cristão de Pesquisas é um pessoal que eles estudam bastante sobre heresias. Como eles estudam bastante sobre heresias, é o pessoal certo para poder falar sobre o assunto. Não significa que eles estão isentos de errar em alguma coisa, porque um teólogo tem que saber examinar até o teólogo. Tem coisa que eu ando com o Instituto Cristão, tem coisa que eu não ando, ponto. Tá bem? Então, eu vou até passar a palavra aqui para o pastor João, mas olha lá, ele não negava a divindade de Jesus, mas defendia uma divindade menor. Sabe quem é que defendia esse negócio da divindade menor? Os platonistas, os filósofos. Eles diziam o seguinte, os filósofos, que Deus, que eles chamavam de Theos, tá? Theos, Deus, ele estava fora do mundo, fora. Isso aí são os teólogos, tá? O Aristóteles dizia isso. Deus está fora do mundo, fora do universo. E Deus tinha um filho. Esse filho chamava-se Demiurgo. Quem que é o Demiurgo? É um Deus menor. O Demiurgo é um Deus que procede do Deus maior. O Demiurgo, que não era onisciente, nem onipotente, nem onipresente. E é por isso que ele não tem condições de saber se você vai fazer o certo ou o errado. O Demiurgo não tem esse poder todo, essa onisciência. Ário pega a filosofia, por isso que o pessoal das Testemunhas de Jeová devia estudar um pouquinho de filosofia, para descobrir que eles estão defendendo é filosofia, não é Bíblia. Eu queria que uma Testemunha de Jeová assistisse esse vídeo para entender que ele está defendendo filosofia e não Bíblia. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas é a verdadeira tradução porque está pautado nos originais, blá 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 blá. Não, vai na filosofia. Aquilo que você está ensinando aí é aquilo que Platão e Aristóteles estavam ensinando lá atrás. Por quê? Ário, ele era bispo desse lugar aqui, ó, Alexandria. E Alexandria, ele era uma cidade filosófica. Os filósofos amavam Alexandria. Tanto é que o nome chama-se Alexandria, que foi batizada em homenagem a Alexandre o Grande, que é o responsável por espalhar a filosofia pelo mundo inteiro. Não ele propriamente, mas o grego. Na hora de batizar a cidade, batizaram com o nome de Alexandre, e lá se formou uma comunidade de filósofos em Alexandria. Judeus, platônicos, estoicos, e o senhor bispo de Alexandria, o Ário, ele era um filósofo. O que ele fez? Ele pegou a filosofia platônica, aplicou no Novo Testamento, que é essa daqui que eu estou falando para você, de um Deus maior e um Deus menor, e ele confundiu Jesus com o Demiurgo. O que é o Demiurgo? É um Deus que não é onisciente. Por isso ele pode se arrepender, ele pode fazer uma coisa e pode dar errado. Ele não é onisciente.
Ele não pode bloquear o diabo, por exemplo, porque ele não é onipotente. Não pode. E ele não pode estar em todos os lugares, ele não é onipresente. O Ario fez isso, ensinou filosofia no lugar de evangelho. E o pessoal, abraçou. Foi aonde surgiram os trinitarianos, e os trinitarianos relevaram as escrituras e falaram: escuta, o Ario, está aqui, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, até o último livro. Ario aceitou? Não, porque Ario ele tinha influência. Como ele tinha influência, os arianos começaram a perseguir os trinitarianos, e perseguiram muito, muito, muito e muito. Haviam várias igrejas arianas, várias. E se você fosse um trinitariano e entrasse lá, você tinha que se converter, porque senão você era perseguido também. E os arianos perseguiram muito os trinitarianos. Não é o momento, mas já dá para vocês começarem a pesquisar sobre o trinitarianismo. Não é fácil chegar onde a gente chegou. Pastor João?